Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Tarde, Tô. professora. Boa tarde. Tudo certo aí? Tudo ok. Tudo ok. Certo. Andréia, Fernanda, Miguel, vem cá. Tereza. Francinei tá aí? Sim. Ok. Professora. Boa tarde, Boa professora. tarde, Larissa. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui, né? Mais uma semana dessa maneira, de maneira remota. O nosso decreto, ele vai até a próxima sexta, né? Então, se ele não for renovado, nossa próxima aula vai ser a prova e vai ser presencial, certo? Então, a gente, claro, vamos esperar o que vai ser decidido, né? A gente está dependendo dessa decisão. Então, vocês já se preparem aí, porque pode ser que seja liberado e a gente vai fazer a prova nossa presencial. Caso não seja liberado, nós vamos fazer a prova de maneira virtual. Como é que vai ser isso? A gente vai entrar aqui no Meet, eu vou ver quem está online da mesma forma, eu vou liberar para vocês a prova e vocês vão responder semelhante ao que a gente já faz com aqueles questionários. Lembra aqueles questionários que a gente manda da gravação? Uhum. Pronto, a gente vai fazer daquela forma, certo? Então, vai depender de como eles vão seguir, né? Se eles liberarem dessa maneira, a gente faz assim. Se não, a gente faz presencial, certo? Ok. Entrou aí. Quem foi que entrou aí agora? Elisângela. Elisângela. Certo. Meu povo, então é o seguinte, peguem aí o livro de vocês. Hoje nós vamos finalizar o conteúdo, certo? Tá faltando relação farmacêutico, atendente de farmácia. Tá faltando atenção farmacêutica, certo? Que é outro capítulo. Só um momentinho, deixa eu botar aqui Rutineia. Oi, Rutineia, tá me ouvindo? Oi, prof. Boa tarde, estou ouvindo. Boa Ai, que tarde, saudades da não nossa é? aula Saudade de presencial. vocês, demais, É, sim, né? tomara que já chegue esse dia, né, da gente retornar. Com certeza, se Deus quiser. Como eu estava dizendo aqui, o decreto vai só até a sexta, então, se eles liberarem, né? Se não for renovado, no sábado que vem já é presencial. Mas aí a gente vai Pronto, vendo se e Deus vamos quiser. informando vocês, tá certo? Tá Então, certo, gente, vamos tá lá. joia. Hoje a gente vai ver a parte relação entre farmacêutico e atendente de farmácia, que é bem tranquilo, capítulo 7 que eu fiquei devendo para vocês semana passada. Depois nós vamos ver a atenção farmacêutica, que é o capítulo 9, e aí a gente termina com a parte de farmácia popular e organização da farmácia, certo? Então a previsão é que a gente consiga fazer isso na nossa primeira horazinha aí de aula, e aí depois a gente faz uma revisão com os assuntos que a gente viu nas outras aulas, só retomando alguns pontos, tá? Pra gente fazer nossa prova. E aí eu vou fazer o seguinte, eu também vou mandar umas questõezinhas pro grupo para vocês estudarem baseado nessas questões, umas perguntinhas para vocês estudarem norteadas nisso. Vocês já tinham me dito que Bruna já tinha mandado a parte dela, né? Era para vocês. Confere isso. Confere. Ela deu um escrito no papelzinho. Pronto, então show. Aí na próxima semana vão ser questões. Cai tanto a parte dela, né? Quanto essa parte que a gente deu agora no finalzinho nessas 3 aulas. Então, bora lá, meu povo. Abram aí na página 36, capítulo 7. Lembrando que a aula passada eu já tinha dado essa parte da prescrição farmacêutica. Vimos os tipos de receita, né? E a parte de dispensação. E aí hoje a gente finaliza com esses outros assuntos. Então, abram aí. Vou projetar aqui para vocês o meu slide.
Tá chovendo, né, minha gente, hoje aí a gente fica todo mundo com preguiça, parece que a preguiça reina. Aí chove e volta e faz sol, e chove e volta, é um vai e volta danado. Tá chovendo aí onde vocês estão? Aqui Tava, não. Deu tava parada. um sol lindo, aí agora tá uma chuva linda. É, tá desse jeito. Aqui também chove, para e volta, aí chove de novo, para, volta, tá desse jeito. O tempo tá bipolar. Tá bipolar, é verdade, Fernanda. Mas é bom que dá uma esfriadinha, né? Tá tão quente esses últimos dias. Gente, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí, né? Essa questão da relação, né, entre os profissionais que trabalham em uma farmácia, que basicamente, né, na maioria das vezes são o atendente de farmácia e o farmacêutico. Mas lembrando que essa relação profissional, acho que Bruna trabalhou bastante com vocês sobre essa questão da ética profissional, né, da gente saber se relacionar com outras pessoas, né, no trabalho. Isso com certeza ela trabalha bastante com vocês, mas a gente vai conversar especificamente sobre o que rege mesmo o trabalhador, atendente de farmácia e o farmacêutico, tá? Então deixa eu só dar boa tarde aqui para Raniele, que chegou. Oi, Raniele. Raniele, quem mais chegou aí que eu vi? Foi... Deixa eu só conferir. Foi Tassiane. Rani, mulher, eu acho que você ficou com o meu livro e eu fiquei com o seu. Foi. Porque eu vi algumas anotações, eu disse, oxe, essas anotações não são minhas, não. Aí é a sua. Mas aí quando a gente voltar, a gente destroca, não tem problema não. Viu? Tá tudo, as anotações estão todas aqui. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre dessa relação, certo? Quando a gente fala da relação entre o atendente, né, e o farmacêutico, a gente fala de uma relação entre duas pessoas que vão trabalhar sempre juntas. Então, a gente vai ter aí uma relação de muita cumplicidade, né? Vão ser dois profissionais que vão trabalhar aí na mesma equipe, em um mesmo bem comum, que é atender bem o paciente, é orientar bem esse cliente, é conseguir dispensar uma medicação de maneira segura e eficaz. Essa relação, ela vai acontecer em todos os ambientes que a gente fala da farmácia. Tanto numa farmácia mais drogaria, né, voltada para venda, para comercialização, como numa farmácia que a gente trabalha com a manipulação, ou até mesmo em âmbito hospitalar, num postinho, sempre vai existir essa relação, que é uma relação de hierarquia, tá, gente? A gente não pode negar que existe essa questão hierárquica, né, a questão do farmacêutico ser geralmente o chefe da equipe, ser aquela pessoa que tem a detenção de conhecimentos maiores sobre medicações para orientar o atendente de farmácia, então deve existir esse respeito no sentido hierárquico, mas não no sentido de achar que esse profissional ele pode lhe tratar como bem entender ou lhe desrespeitar, não nesse sentido, né? Cada um tem o seu papel importante, cada um tem a sua maneira de atuar ali, enquanto o farmacêutico ele vai estar diante da atenção farmacêutica, que a gente vai entender o que é hoje, da consulta farmacêutica, da orientação, até da indicação de alguma medicação, o atendente vai estar ali auxiliando em todos esses serviços e, além disso, é o atendente que vai estar à frente do primeiro contato com aquele paciente na farmácia, né? Muitas vezes quem recepciona, quem chega à frente do tratamento daquele paciente, da indicação, é o atendente. Ele é a porta de entrada para um cuidado continuado que vai passar tanto por quem acolheu ele até chegar ao farmacêutico. Então, claro que, obviamente, essa relação ela deve existir, essa hierarquia, mas sempre com respeito, sabendo que cada um tem o seu papel importante ali na orientação ao paciente. E a questão da gente entender que o atendente também não deixa de ser um vendedor, né? A gente sabe que existe, principalmente em farmácias comerciais, essa tendência a insistir que o profissional atendente de farmácia ele faça esse apelo para as vendas, né? A gente sabe que existe essa... Maria Josineide entrou agora, não foi? Foi, professora. Boa tarde. Desculpa a demora. Não, tudo bem, querida. Então, gente, a gente sabe que existe essa tendência, né, a vendas na farmácia, e a gente, como atendente, tem que também estar bem
focado nisso. Apesar da gente saber que existe a venda, a gente jamais vai pedir ou insistir ou mostrar para o paciente, né, algo que não seja bom para ele, ou insistir que ele consuma algo que não seja legal para ele só para vender, certo? Então, isso não é uma coisa legal de se fazer. Chegou agora Josineide e chegou agora Dalvaneide. Boa tarde, meninas. Nós estamos aí no capítulo 7, tá? Relação entre o atendente de farmácia e o farmacêutico. Estamos Boa nesse tarde, capítulo. professora. Aí vocês botem aí e vão acompanhando. Qualquer coisa é só falar. Então, ser atendente de farmácia é mais do que ser um vendedor, certo? É isso que eu queria dizer para vocês. Apesar da gente ter esse apelo por vendas, a gente tem que entender que nós estamos atuando ali num estabelecimento que deve ser visto como um estabelecimento de saúde, tá? E, obviamente, que esse atendente ele precisa ter conhecimentos, né? Não só em relação à venda, mas em relação ao corpo humano, aos medicamentos, às reações adversas, até para conseguir, de fato, ocupar um local naquela equipe de orientação ao paciente, não apenas ser um mero vendedor, né? De auxiliar o farmacêutico nessas indicações, nessas orientações. Então, muitas vezes, ele vai ser o que vai se relacionar com o público mais intensivamente, como eu disse para vocês, é o primeiro profissional que o paciente ele encontra na farmácia, aquele primeiro contato, né, que ele vai ter com o ambiente farmacêutico. Dificilmente é o farmacêutico que logo de cara atende, né, vai para o atendente e às vezes quando o atendente está com a dúvida ou quando o cliente, o paciente chega, não, eu queria uma indicação, eu queria uma medicação para isso, isso e aquilo. Aí cabe a gente realmente solicitar o farmacêutico para que ele faça essa orientação mais direcionada, faça a prescrição farmacêutica, certo? Então, já atentem-se a isso aí. Edivânia chegou agora. Só tô voltando às vezes, gente, para liberar as pessoas que chegam, tá? Oi, Edivânia, boa tarde. Oi, boa tarde. A gente tá no capítulo 7, certo? Certo. E aí, meu povo, é importante a gente saber agir, né? Então, Bruna deve ter trabalhado muito essa parte com vocês, de ser comunicativo, de ser proativo, né? De não esperar que alguém peça para você fazer algo. Se você perceber que você pode ajudar no que você puder ajudar naquele momento, sempre se mostrar com proatividade, né? É muito importante no trabalho em grupo, em equipe, na verdade, né? Que é muito melhor que a gente trabalhe em equipe do que em grupo, porque em grupo a gente às vezes trabalha cada um fazendo o seu, né? Em equipe não, a gente trabalha com o bem comum, que é atender bem aquele paciente, que é trazer o bem-estar para ele, trazer a melhora do adoecimento dele. Então, quando a gente trabalha em equipe, a gente precisa ser proativo. Então, não é só fazer também a minha parte, é ajudar a fazer a parte do outro, é cooperar com o farmacêutico, com o meu colega atendente de farmácia, é saber agir nas adversidades. Às vezes tem paciente que vai chegar lá na farmácia mais irritado, alguns vão chegar mais chorosos, vão precisar de um acolhimento, vão precisar de uma conversa inicial e tudo isso é saber agir. Então, esse saber agir, ele é muito esperado do atendente, é muito esperado desse profissional. Tem que ser um profissional realmente ágil, que saiba e entenda de comunicação. E aí, para esse relacionamento entre o atendente de farmácia, entre o farmacêutico e entre as pessoas que trabalham nessa equipe de saúde, né, existe um código de ética. Então, esse código de ética é o código de ética que rege o trabalho em farmácias, tá bom? É algo bem legislativo mesmo, eu não vou cobrar que vocês digam qual é o artigo que fala isso, isso e aquilo, mas só que vocês saibam o que é que esse código de ética ele traz. Então, o que ele traz? Ele traz aí, nada mais, nada menos, as obrigações, né, o comprometimento entre a relação desses profissionais que trabalham nessa área da saúde, nessa equipe de saúde dessa farmácia. Então, é importante se manter, como o artigo 1 fala aí, que vocês estão vendo, né? Então, o artigo 17, ele tem várias cláusulas, do 1 até o 8, 9, se eu não me engano, ele vai até o 12, né? Aqui eu trouxe os principais. Então, ele diz manter relações cordiais com sua equipe de trabalho, né? Obedecendo os critérios éticos, isso é importantíssimo, né? A gente manter essas relações de amizade mesmo, de coleguismo, claro, dentro de um padrão ético. Adotar critérios justos nas atividades e nos pronunciamentos sobre os serviços, tá? Então, aqui, principalmente para o farmacêutico, como ele é, né, o chefe, muitas vezes, daquela equipe,
e ele vai delegar ordens, ele vai pronunciar, ele vai falar, ele vai delegar atividades, é importante que ele tenha um critério justo para isso, né? De realmente observar a equipe dele, quem é que se destaca ali, quem é que precisa fazer isso ou aquilo. Então, muitas vezes é ele que vai tomar as decisões para como fazer a divisão dessa equipe ou como organizar essa equipe, tem que ser utilizando um critério justo para isso. Deixa eu liberar aqui João, que chegou agora. Olá, João, tá me ouvindo? Boa tarde. Nós estamos no capítulo 7, tá? Para você que entrou agora, estamos falando da relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia. E aí deve-se o farmacêutico, como tem aí nessa cláusula 2, fazer, né, adotar um critério justo aí de serviços para cada funcionário, para cada atendente. Porque muitas vezes o farmacêutico anterior, o profissional anterior, tinha feito uma divisão. Ah, você vai ficar mais no balcão, você vai ficar lá nos tarja preta, vai ser responsável por organizar, por retirar os vencidos. Existe muito essa delegação de funções. E aí é importante que o funcionário que entre, né, se acostume a essa dinâmica, mas principalmente que o novo farmacêutico, por acaso, que assuma, respeite, adote critérios justos para deliberar essas novas funções, né, que antigamente eram feitas por outro farmacêutico ou por outro profissional. Então, prestar colaboração aos colegas, né, que necessitarem de alguma ajuda, né, alguma coisa que possa ajudá-los, tá passando por algum problema, alguma necessidade, algum conflito que se possa chegar junto e conversar, né? Prestar iniciativas de interesse da categoria, prestigiar sempre isso é o quê? Incentivar as pessoas que estão ali buscando. Então, eu tenho 10 atendentes de farmácia, mas 7 deles estudam, se atualizam, estão ali sempre buscando cursos de atualização. Cara, então eu vou prestigiar isso, né? Prestigiar essa pessoa, vou dar prioridade a essa pessoa que está lá se dedicando, estudando, se aprofundando mais no assunto. E aí vem outras coisas importantes para a gente pontuar, né? A questão de se empenhar, né, e de se firmar no seu próprio conceito, procurando sempre manter a confiança dos membros daquela equipe. O farmacêutico, ele tem por obrigação estar aí sempre estabelecendo relação de confiança entre a equipe dele, tá? Então, isso não é só com o farmacêutico, gente, mas qualquer gestor, né, qualquer pessoa que esteja lá no espírito de liderança precisa ter essa confiança entre os profissionais e mostrar para a sua equipe que é uma pessoa que dá confiança a eles, então é bem importante isso. E aí sempre manter esse relacionamento harmonioso, né? Sempre que vê alguma coisa, alguma postura inadequada, alguma coisa antiética, até mesmo de um outro colega, né? Denunciar, chegar para o colega, né? Dizer que aquilo ali é errado, mostrar para o superior aquilo ali como algo errado, não de maneira pejorativa para tentar minimizar ninguém ou diminuir ninguém, sim na tentativa de fazer a coisa correta, né? Então, a gente sempre que via algo errado, algum ato que contrarie nossa ética profissional, a gente precisa atuar, né? Não fingir que nada está acontecendo. E sempre respeitar as opiniões de outros profissionais, cada um vai ter sua opinião. É claro que no quesito de conhecimentos, o farmacêutico, por ter um nível superior, ele detém mais esses conhecimentos nesse sentido, mas claro que sua opinião ela deve ser respeitada, né? Não é porque você é um atendente de farmácia que outro profissional pode chegar e querer passar por cima das suas decisões, tá? Então é importante a gente ter essa comunhão aí entre esses profissionais, que um e outro peguem na mão, né? E que trabalhem juntos para trazer o ambiente mais harmonioso possível para esse trabalho. Boa tarde, quem foi que entrou agora? Entrou como Solon, mas eu sei que é outro nome. Acho que é o esposo de Maria Josineide, né? Oi, gente, alguém fala aí quem foi que entrou? Entrou como Freire. Freire de Leon. Oi, boa tarde. Quem entrou como Freire? Diga o nome completo só para mim botar aqui na presença. Botou no chat que é Valdeci. Ah, é Valdeci, é verdade.
Obrigada, meu amor. É para si mesmo. Ok. Gente, e aí para essa relação ser a mais perfeita possível, né? O que é que a gente, como profissional da farmácia, e não só da farmácia, isso aqui serve para qualquer tipo de relação interprofissional, né? Procurar não expor a vida pessoal. Eu sei que a gente faz muitas amizades no nosso trabalho. É importante as relações de amizade. Eu também tenho relações de amizade no meu trabalho. Né? O Sebrae é um meio de amizades. Eu tenho muitas pessoas que fiz amizades aí. Mas a gente precisa segurar a onda quanto ao quesito de falar da nossa vida pessoal. Às vezes a gente se expõe muito, né? Isso tudo pode trazer prejuízos. Tem muitas situações, inclusive, meu povo, que as empresas hoje em dia, elas visualizam nossas redes sociais, elas visualizam um WhatsApp, visualizam um Instagram. Não sei se vocês sabem, mas hoje os processos seletivos, eles visam muito ver a vida pessoal do candidato à vaga, tá? E aí, às vezes, vão olhar aí seu Instagram, seu Facebook. Às vezes, quando a gente se expõe muito, até nessas redes sociais, a gente pode até levar pontuações negativas aí para essas seleções. Por isso que pelo menos as minhas redes sociais são privadas, né? Eu não costumo ter muita gente do meu trabalho, nem nada disso. Isso é uma opinião minha, pessoal, tá? Que eu não gosto muito de me expor nas redes sociais por isso, né? Porque a gente sabe que existe aí muita confusão quanto a essas coisas. Além de rede social, não se expor mesmo de estar falando, e estar conversando sobre nossa vida, né? O que compete a nós. Tem lá, fez uma amizade no trabalho, ok, beleza. Mas conversa sobre a sua vida com essa sua amiga do trabalho, fora do trabalho, né? Porque senão a gente se empolga e acaba só conversando o dia todo ao invés de trabalhar. Elogie sempre que um outro profissional, mesmo que não seja seu amigo próximo, mas que trabalhe ali com você, faça algo correto, né? A gente tem que dar os méritos a quem merece os méritos. Eu acho que a gente precisa reconhecer mais o outro. Nós estamos num momento tão egoísta, né, da nossa sociedade, que a gente só aponta os erros das pessoas e não aponta também as qualidades. Então é importante, quando alguém fazer algo correto, que conseguir algo por seu mérito próprio, sempre elogiar, né, o colega ali de profissão. Saber qual é seu papel, certo? É muito importante a gente também... Existe uma linha muito tênue entre fazer nossa parte e querer fazer a parte do outro também e passar por nossas competências, né? Que é isso, professora, não entendi o que você quis dizer. Eu disse para vocês que hoje o mercado cada vez mais procura um profissional dinâmico, né? Que saiba lá atuar em várias áreas, que esteja lá atendendo no balcão, mas se precisar no caixa você vai, se precisar no estoque você vai. Mas tudo isso compete à profissão do atendente de farmácia. Outra coisa é o atendente de farmácia querer fazer uma consulta farmacêutica com o paciente. Isso aí realmente é de prioridade do farmacêutico, né? E perpassa aí até critérios éticos da profissão. Então, saiba qual é o seu papel, saiba no que você pode ajudar, né? E não queira passar por cima de algo que você não tem competência nem vivência para realizar, porque isso, inclusive, pode dar processo, pode dar problema para você lá na frente, né? Críticas, não é ruim a gente criticar. Eu acho que as críticas, quando são construtivas, quando são embasadas, elas fazem a gente crescer profissionalmente. Então, quando você precisar criticar, critique, mas com muito cuidado, né, para não ofender, para não trazer prejuízos para as pessoas. Eu acho que, principalmente na situação em que estamos agora, de tanta vulnerabilidade, né, por causa dessa pandemia, eu acho que a gente pode até guardar um pouquinho essas críticas, porque às vezes a gente critica muito mais do que elogia, foi o que eu falei, né? E aí a gente abre a boca. Para criticar, nós somos o primeiro, mas para elogiar, a gente nem sempre elogia. Então vamos guardar um pouquinho as críticas, e se for criticar, criticar com ética, tá? Respeita a individualidade de cada um, não é porque você é mais extrovertido, é mais alegre, que a pessoa tem que ser também. Tem pessoas que fazem o seu trabalho excelentemente, sabem vender, orientar, informar o cliente, paciente, mas que são mais calados, mais restritos, e não tem problema nenhum nisso, né? Então, cada um tem sua individualidade. Sempre se faça uma autoavaliação, é muito importante, gente. Quando a gente está trabalhando, está prestando um serviço, a gente sempre pensar, será que realmente eu estou dando aqui o que eu preciso dar, né? Será que eu estou no local que eu queria estar? Será que eu estou fazendo de maneira correta? Isso está agradando, né, as pessoas que estão aí recebendo esse meu trabalho, esse meu cliente, esse meu paciente?
Então, para que tudo isso flua de maneira correta, a gente vai precisar dessa colaboração, dessa cooperação, né, entre pessoas, a parceria, que esses relacionamentos eles sejam os mais saudáveis possíveis. Porque só assim a gente vai conseguir os resultados, né? Então, esses resultados de trabalhar em equipe não são fáceis, né? Muitas vezes, quando a gente fala de uma drogaria comercial, às vezes tem meta de vendas, né? Precisa que venda tal vitamina, porque ganha uma porcentagem, tem a questão das porcentagens que são ganhas muitas vezes pelo atendente, se vender tal coisa, e aí às vezes é muito estimulada essa questão de venda e cada um que queira vender mais que o outro e não existe essa cooperação, esse trabalho em equipe. Então é muito importante que a gente tenha essa cooperação, essa parceria, tá? Entre os componentes dessa equipe para que esse relacionamento seja o mais saudável possível e que a gente consiga render os resultados em grupo, tá? Então, gente, este capítulo 7 era isso aí, tá? Nessas primeiras meia horinhas de aula, a gente entendeu como é que eu posso me relacionar bem com o farmacêutico, né? E como essa equipe, ela flui de maneira correta quando a gente está alinhado aí a trabalhar em equipe, em cooperação, certo? Agora, nós vamos para o capítulo 9, tá? Então, lembra que o capítulo 7... Desculpa, o 7 a gente viu agora, né? O capítulo 8 eu dei para vocês aula passada, né? E aí agora a gente vai para o capítulo 9, que é o capítulo que fala sobre atenção farmacêutica, tá? Aí logo em seguida a gente segue para o 10 e 11 para finalizar. Meu povo, atenção farmacêutica, o que é isso? Dar atenção a alguém é escutar aquela pessoa, né? É acolher os desejos, as angústias daquela pessoa. E isso nada mais é do que aplicar à farmácia todos esses atributos que eu falei aí. Então, a atenção farmacêutica é a gente escutar o paciente, entender o que o paciente precisa, explicar para ele de maneira clara, objetiva, como ele deve seguir o seu tratamento, como ele deve seguir aí as orientações que ele precisa para ficar curado ou até mesmo para aliviar um sintoma que ele está sentindo naquele momento. Então, não necessariamente quando a gente usa uma medicação, né, a medicação ela vai estar ali para curar. Eu disse para vocês isso, eu me lembro disso na primeira aula que eu dei para vocês, lá naquela salinha do Sebrae lá em cima, que eu disse, gente, quais são as finalidades dos medicamentos? E a gente viu que existem finalidades curativas, mas também existem finalidades paliativas, que são para aliviar os sintomas, né, o sofrimento daquele paciente. Então, nem sempre a gente vai conseguir levar a cura com a medicação. A medicação é um meio de levar a cura, mas também, muitas vezes, quando a gente está impossibilitado de levar essa cura, a gente pode levar o alívio dos sintomas, né, a diminuição dos sintomas que incomodam e o paciente tem uma melhor qualidade de vida, mesmo doente. E a atenção farmacêutica, ela perpassa sobre isso, né? Ela traz aí em xeque o quanto nós atendemos bem ou não esse paciente. E aqui a gente foca em paciente mesmo, porque o profissional que vai assistir essa atenção farmacêutica, ele deve enxergar aquela outra pessoa como paciente e não apenas como um mero cliente, tá? É importante dizer que a atenção farmacêutica ela deve ser feita prioritariamente pelo farmacêutico, tá? Então, não é que eu, como atendente de farmácia, não possa colaborar com essa atenção farmacêutica. Claro que sim. Então, desde o momento em que eu recebo o meu paciente e cliente, que eu oriento ele, que eu informo ele, as medicações que tem ali, que eu ofereço ele a opção do genérico, que eu explico para ele que eu vou buscar ali, né, que é guardado, que é uma medicação tarja preta, que tem mais um cuidado por ele, ou que eu pego aquela medicação refrigerada e explico, ó, essa medicação aqui que o senhor está comprando é refrigerada, quando assim que chegar em casa, bota lá na geladeira, explicar o local da geladeira melhor para colocar, isso é atenção farmacêutica. E o atendente também realiza essa atenção. Mas no sentido pleno da coisa, de sentar com o paciente, ver as medicações que ele toma, estudar aquelas medicações e em uma nova consulta, trazer para aquele paciente orientações, isso compete ao farmacêutico, certo? Então a gente vai ver que essa atenção farmacêutica é a consulta propriamente dita do farmacêutico, tá? Então, na aula passada, quando eu falei de dispensação farmacêutica, eu falei um pouquinho sobre isso, que o farmacêutico, muitas vezes, quando a gente fala das medicações
não tarjadas, né, ou que não precisam de receita controlada, o farmacêutico ele pode estar à frente dessa indicação, dessa orientação. Não tem problema nenhum que o farmacêutico esteja à frente disso. Pelo contrário, é até importante, por isso que é obrigatório em toda farmácia ter de plantão um farmacêutico para orientar essa população que está lá pedindo medicamento a toda hora. E isso aí, o ato de chegar para o paciente, indicar uma medicação, conversar com ele, fazer esse cuidado mais individualizado, é a consulta farmacêutica, é a atenção farmacêutica, né? Então, o que seria a definição? Vamos entender aqui, ler junto com vocês para a gente entender. Então, é o conjunto de ações promovidas por um farmacêutico em colaboração com os demais profissionais de saúde, né? E aí, no quesito farmácia, leia-se atendentes de farmácia, mas aqui, se for um farmacêutico que atua no hospital, pode ser em conjunto com o enfermeiro, com o médico, né? Com os técnicos que trabalham naquele local, que visam promover o uso racional de medicamentos, a manutenção, a efetividade e a segurança do tratamento do paciente. Então, o objetivo de orientar o paciente, de sentar com o paciente, conversar, entender as medicações que ele usa, é sempre esse. Primeiro, uso racional. O que é isso? Vamos entender e vamos deixar claro para esse paciente se é realmente precisa aquela medicação. Tem pacientes que são multimedicamentados, que tomam muita medicação, uma atrás da outra. Isso tudo, gente, faz com que esse paciente vire um polifarmaco, né? Um paciente que a gente chama que é polimedicamentoso, poli de muitos. Essa polifarmácia, esse excesso de medicamentos é cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Claro, pelo aparecimento de inúmeras doenças, principalmente na fase do envelhecimento, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente realmente tende a tomar mais medicamentos porque aparecem mais doenças, mas muitas vezes tem medicação ali que nem é preciso, às vezes uma vitamina ou alguma medicação ali diária que alguém pediu para ele tomar e não tem nenhuma indicação naquele momento. Então, o uso racional de medicamentos é isso, é sentar com o paciente e destrinchar aqui. Bora lá, quais são os medicamentos que o senhor toma? Vamos ver se todas essas medicações realmente são precisas, né? E aí, isso até pode servir para a gente depois fazer uma cartinha, né? O farmacêutico vai lá, faz a cartinha de orientação, entrega ao paciente, para o paciente até na próxima consulta conversar com o médico e saber se uma medicação não pode ser substituída por outra, né? Se pode suspender, se não pode. Então, é uma via, gente, de fluxo, né? Não é que o farmacêutico vai dizer e vai tirar a autoridade do médico ou vai um substituir o outro. Não é isso. Inclusive, a gente tem que deixar sempre claro para o paciente que essa consulta farmacêutica, essa atenção farmacêutica, ela não elimina nem substitui a consulta médica, né? A gente tem que entender que o médico realmente, de fato, ainda é o detentor da prescrição médica, mas a orientação ela é feita, sim, também por esse profissional, pelo farmacêutico e pelos profissionais da farmácia. Então, primeira coisa do objetivo é promover o uso racional. Entender, explicar para aquele paciente, né, como usar de maneira racional, sem excessos, de maneira correta. Depois que ele mantenha o tratamento, que é muito comum, por exemplo, o paciente que vai ter uma doença crônica ali, um diabetes, uma hipertensão, ele não entende muitas vezes que ele vai precisar tomar essa medicação por longos anos, às vezes para o resto da vida, né? E aí vai, toma ali por 1, 2 meses, a pressão normaliza, opa, não vou tomar mais. Se não tiver ali aquele profissional orientando, isso vai interferir na manutenção desse tratamento. Então, por isso que a atenção farmacêutica ela é tão importante também para esses pacientes, né? E a efetividade e segurança do tratamento. Então, garantir que o paciente esteja tomando a medicação correta, na dose correta, né? Para que tenha seu efeito desejado no corpo. Como é, então, que se faz isso? Né? O que é que contempla essa atenção farmacêutica? Dentro disso, o que é que eu posso trazer? Então, a atenção farmacêutica, ela permite o acompanhamento da terapia medicamentosa, né? Então, acompanhar o paciente dentre as medicações que ele toma. Eu posso, dentro dessa consulta, dessa orientação, verificar a efetividade desse tratamento, se realmente está dando certo, está surtindo efeito, né?
e fazer até alguma intervenção para solucionar algum problema. Então, eu tô usando, mas eu tô com dor ainda. Não, eu tô usando, mas ainda estou sentindo náuseas. E aí, de repente, associar outra medicação, né, que possa solucionar esse problema daquele sintoma que está sendo causado, às vezes até pela associação ou excesso de medicamentos. As orientações dos efeitos adversos, né, até mesmo a cura da doença, quando possível, a eliminação dos sintomas e a prevenção de outras doenças, de outros agravos. Então, nessa consulta, o farmacêutico ele vai tentar levar para esse paciente isso aí, né? Um desses critérios vão estar aí dentro. Como é que é feita, então, essa consulta? Antes de a gente ver como é feita essa atenção farmacêutica, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, tanto para o paciente quanto para a farmácia em si, de prestar esse serviço. Esse serviço, gente, ele é prestado... Vou já mostrar para vocês, numa salinha bonitinha, tem que ter um consultório farmacêutico, tá? Claro que essa consulta, essa atenção, ela começa no balcão, quando o atendente atende bem, quando orienta, quando vê que o paciente quer uma indicação e chama o farmacêutico, isso já é o início dessa atenção farmacêutica. Mas ela se completa quando esse paciente é individualizado, é levado para uma salinha para ver todos os seus problemas e organizar aí a vidinha dele quanto às medicações. Então, quais os benefícios para o paciente? Inúmeros, né? Mas melhora a saúde, né? Então, se ele segue o tratamento melhor, se ele consegue tirar as dúvidas sobre a medicação, isso também vai reduzir os problemas relacionados à medicação. Então, às vezes o paciente tem um preconceito sobre determinado medicamento, um vizinho fala que não faz efeito, outro vizinho diz que já morreu 2 pessoas quando tomou essa medicação. E aí, quando a gente esclarece para o paciente, ele tem diminuição desses problemas, né, do uso, facilita a comunicação entre os profissionais, né, principalmente entre o farmacêutico, né, e o paciente. Então, isso aumenta a comunicação, o paciente acaba ficando mais à vontade para tirar dúvida, para conversar com ele, esclarece as dúvidas, como eu já falei aqui, estabelece um vínculo de confiança e dá uma maior segurança para esse paciente no tratamento, porque tá ali, tive a consulta médica, mas também o farmacêutico está me orientando, então é isso mesmo, eu tenho que seguir, estou bem assistido. Então, por isso a importância desse serviço. Quanto à farmácia, ela também se beneficia, né? Entendam que quando o paciente ele vai até a farmácia para perguntar algo ao farmacêutico, para tirar uma dúvida, ele está vinculando aquele estabelecimento como um serviço de saúde. Então, a gente começa a pensar, de fato, quando vê sendo aplicado essa consulta farmacêutica, essa atenção, no estabelecimento da farmácia como sendo, de fato, um estabelecimento de saúde, que é uma relação que existia muito antigamente, que era muito presente, mas que, infelizmente, né, pela comercialização muito grande das farmácias, a gente cada vez mais vai se perdendo. Então, antigamente, né, o farmacêutico, se tinha lá um farmacêutico na cidade, principalmente nos interiores, né, o pessoal ia lá se consultar com o farmacêutico para saber a medicação que tomava, tudo. E tem alguns interiores que ainda são assim, né, gente? Não sei se vocês já viram essa realidade, mas isso acontece muitas vezes. Do farmacêutico ainda ser ali, do pessoal ir na farmácia, eu tô sentindo aqui uma dor, o que é que eu tomo, né? E isso nada mais é do que vincular esse local como um estabelecimento de saúde, certo? Isso para a farmácia também é positivo, porque aumenta o nível de confiança do paciente naquele estabelecimento, né? Nessa relação com esse profissional. E aí, gente, isso é boca a boca, isso é a melhor forma de divulgar seu estabelecimento, né? Então, pensando na questão da associação com as vendas, isso vai ser muito positivo. Rapaz, olha, eu só compro lá naquela farmácia, porque lá... Olha, pensa uns atendentes bons, um farmacêutico também bom, faz uma consulta lá com a gente, conversa. Então, isso também é muito positivo quanto a esse quesito de vendas, né? De associação com as vendas. E, além disso, quando esse farmacêutico senta com esse paciente e começa a fazer essa anamnese, essa entrevista farmacêutica, ele também começa a coletar informações sobre o cliente, né? O que o paciente gosta, o que aquele cliente gosta e até mesmo pensar no que ele pode indicar para aquele paciente comprar. E olha aí, outra venda acontecendo. Então, tanto é algo que beneficia o paciente, quanto também a própria farmácia, o próprio estabelecimento comercial. E aí, o que é preciso, minha gente, para implantar essa atenção farmacêutica, certo? Então, como eu disse para vocês, precisa de planejamento, porque vou precisar de uma salinha, de um local adequado para atender esse meu paciente, certo?
Precisa também do profissional farmacêutico, como eu disse para vocês, essa consulta farmacêutica, essa atenção farmacêutica vai precisar da presença do farmacêutico, certo? E a seleção dos pacientes. Ou seja, toda pessoa que está na farmácia vai precisar dessa atenção farmacêutica? Vai precisar dessa consulta? Não, né, gente? Então, a gente vai priorizar aqui, dar essa atenção aos idosos, às pessoas que têm uma doença crônica, que vão todo mês lá comprar essas medicações, tomam aquelas mesmas medicações, ou aquela pessoa que chega com a queixa, com a dúvida, a gente acolhe e faz essa consulta. Então, não é qualquer pessoa que chega, cheguei, já vim com minha receitinha, não perguntei nada, comprei e fui embora. Não precisa selecionar aquele paciente. Mas aquele idoso, aquela senhora, aquela pessoa que vai ali sempre, aquele pai daquela criança, né, que tem uma doença, que vai todo mês ali comprar aquela medicação, por que não prestar esse serviço a ele, né? Por que não vincular ele, criar esse vínculo de atenção e orientá-lo, né, a seguir aquele tratamento da melhor forma? Então, lembrem disso, é preciso fazer esse planejamento para selecionar esses pacientes que têm mais a cara desse serviço, né? Portadores de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, dentre outros, acamados, né? São aquelas pessoas que vão estar sempre ali, todo mês, comprando as medicações. E aí precisa desse local e desse profissional farmacêutico presente. Pessoal, vocês estão acompanhando, estão muito caladinhos aí, tá dando certo? Tá dando tudo certo. Pronto, beleza. Se tiver muito rápido, vocês falam, que às vezes eu desinvesto aqui, que eu não tô olhando para vocês, aí vai em frente, mas tá ok, né, o tempo aí. Tá o áudio. Show de bola. Beleza, gente, e aí, ó, só para vocês entenderem essa questão da infraestrutura física, para a gente aplicar essa atenção farmacêutica. Então, a gente divide aqui, ó, isso aqui já vai entrar meio que na próximo tema que eu vou trabalhar, que é a organização farmacêutica, mas a gente divide a estrutura da farmácia dessa maneira, né? Tem que ter a parte, obviamente, de atendimento ao público, que aqui é como se fosse um mapinha, né? Que é onde vão ter as medicações, onde os clientes vão chegar. Tem a área do depósito, do armazenamento. E aí, olha que importante, quando tiver o serviço de atenção farmacêutica, é importante que a gente tenha uma salinha, né? Uma sala específica só para isso, para o farmacêutico conseguir atender o paciente lá dentro. Claro, a área administrativa e a parte de insumos, né? De descarte de material, de limpeza, de higienização, banheiros e tudo mais, tá? Mas aqui só para vocês verem, ó, que aqui nessa infraestrutura a gente já tem a salinha disponibilizada para essa atenção farmacêutica. E aí, gente, ó, esse é um ambiente que a gente queria, né? Um ambiente com a sala, tudo organizadinho. Então, claro, o farmacêutico ele pode orientar o paciente lá no balcão, ele pode fazer aquela orientação na hora da venda? Pode. Mas se eu seleciono aquele paciente que vai sempre usar uma medicação específica, que precisa daquela atenção melhor, eu posso sim convidar ele até a salinha e fazer a atenção farmacêutica, fazer a consulta farmacêutica. Para que a gente realize essa consulta farmacêutica, a gente também precisa de autorização, certo? Hoje, a legislação ela exige que a farmácia ela tenha um alvará especial de farmácias, né? Para fazer um licenciamento para fazer essa consulta farmacêutica, certo? Então, deixa eu só liberar aqui mais alguém que chegou. Cláudia. Boa tarde, Cláudia. Tá me ouvindo? Oi, Cláudia, me escuta? Oi, tô ouvindo, professora. Boa tarde. Boa tarde. É Cláudia. Cláudia o quê? Ana Cláudia da Silva Freire. Ah, é Freire. Ah, tá certo. É porque minha internet é móvel, vai estar muito ruim, professora. Tá bom, querida, mas aí você tenta ficar aí prestando atenção. Qualquer coisa, se cair, a gente vai mandar a gravação também, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então, gente, existe toda uma documentação aqui, esse monte de identificação aqui que eu tô mostrando de documento para vocês no slide. Aqui são todos os documentos que são exigidos, só para vocês terem a noção do quanto de documento que se exige para abrir uma farmácia e para fazer a atenção farmacêutica, né? Tem a autorização de funcionamento do estabelecimento, aí tem uma autorização especial, que é de farmácia e drogarias, tem o alvará sanitário, que a vigilância sanitária faz, né, para ter a liberação. Tem uma certidão de regularidade técnica, né? Geralmente são os bombeiros que vão lá para fazer essa liberação.
Oi, Cristiana. Oi, Cris. A gente tá no Professora, capítulo isso aí que a 9. senhora está explicando. Oi. É de que livro? Capítulo Desenvol- 9 de que livro? Desenvolvimento pessoal, mulher, no livro que nós estamos. Deixa eu só dizer a página para Ah, você. sim. Não, eu achei que já tinha entrado. Eu achei que tinha entrado em ouro já. Não entrou não, certo? Tá na página 51. São isso aí, oferta a serviço Tá. paciente, tem aí autorização prévia da vigilância sanitária, página 51, desenvolvimento pessoal, certo? E Certo, aí, obrigada. gente, de nada. Lembrar que essa consulta farmacêutica, essa atenção farmacêutica, ela tem que, obviamente, seguir o manual de boas práticas já do atendimento, né? Farmacêutico, todos aquele popzinho, aquelas regras que a gente viu para o estabelecimento funcionar. E, obviamente, sempre ter a identificação, os farmacêuticos que vão atender, os horários e tudo isso. Então, como é que é feita, tá, gente? Só para vocês entenderem aqui como é que é realizado. Olha só. Eita, passou demais. Então, a atenção farmacêutica, ela é esse atendimento, essa consulta do farmacêutico. E tem que se deixar bem claro ao paciente que isso não vai substituir uma consulta médica, né? Muitas vezes eles, que bom, agora eu só vou vir aqui na farmácia mesmo me consultar, porque o farmacêutico está me consultando, então não vou precisar. Peraí que ficou tudo branco aqui. Então, eu não vou precisar mais ir no médico, né? Aqui o farmacêutico vai cumprir, vai conseguir me consultar 100%. Eu não vou precisar mais uma consulta médica. Como eu disse, não substitui. Então, é importante a gente deixar bem claro para o paciente, né? O farmacêutico, ele deve ter essa conversa bem franca, explicar para ele que, na verdade, não é que a gente esteja substituindo. É uma nova forma de abordar a mesma coisa. Então, eu vou orientar o paciente, só que de outra maneira, focando na parte medicamentosa. E aí, geralmente, é dividida de que forma? Então, primeiro, essa primeira consulta, o farmacêutico, como eu disse, né? Só quem pode fazer essa consulta é o farmacêutico. Mas o atendente, ele vai identificar quais são esses pacientes que vão precisar. Então, às vezes, o atendente tá lá e vê aquele senhorzinho que vem lá todo mês, está com muita dúvida, toma um monte de medicamento, não sabe como toma direito. Opa, vou aqui acionar o farmacêutico para ele fazer aí uma consulta farmacêutica, dar atenção a esse paciente que ele está precisando. Nessa primeira consulta, o que é que esse farmacêutico faz? Vai coletar esses dados, tá? Então, vai coletar os dados gerais do paciente. A idade, as doenças que ele tem, quais são as medicações que ele toma, os tratamentos que ele faz, quais são as queixas dele, se está sentindo alguma dor, se tem algum sintoma de algo assim. E logo nessa primeira consulta, não sei se vocês lembram, lá na aula passada que a gente viu um fluxogramazinho, né? Do atendente da atenção farmacêutica também, que foi na parte de prescrição farmacêutica, que se nessa consulta o farmacêutico vê que é algo que precisa de atendimento médico, ele já deve encaminhar esse paciente, né? Então, vamos supor que esse senhorzinho que chegou lá, tá lá confuso com as medicações, a gente vai encaminhar para ele ser atendido pelo farmacêutico, e durante a entrevista, o farmacêutico percebe, né, que ele está ali com um sangramento ativo, alguma coisa ali sangrando e não estanca de jeito nenhum, ou está com algum indício de alguma desidratação grave, diz que já vomitou 4 vezes, teve 10 vezes de episódios diarreicos. Opa, não é lá que ele deve ficar, né? Então, o farmacêutico, ele tem que ter essa noção de quando não compete a ele fazer o encaminhamento para esse paciente para uma urgência, ser atendido, né, para conseguir dar andamento ao seu tratamento. Porém, se aquele senhorzinho vem, eu não tô, só sinto uma dorzinha de cabeça às vezes no fim da tarde, mas eu tomo muito medicamento, traz ali as caixas daquela ruma de medicamento, olha, eu tomo uns 20 medicamentos, meu filho, não sei para que tomo, do jeito que é, pronto. Essa é a consulta farmacêutica, aí o farmacêutico vai pegar esses dados, pegar essas informações, essas medicações, para fazer uma orientação a esse paciente. Então, ele vai primeiro fazer a coleta desses dados, dizer, vamos marcar a próxima semana, o senhor vem aqui, aí eu vou trazer tudo organizadinho para o senhor, as sugestões, o que é que eu acho que deve mudar ou não. E aí, nessa segunda consulta, depois de ter estudado o caso do paciente, né, visto aí as interações medicamentosas, porque eu sempre gosto de frisar, gente, a gente não é obrigada a conhecer todos os medicamentos, todas as interações medicamentosas, porque às vezes são muitos diversos. E acredite, mesmo
o próprio farmacêutico, ele não tem essa obrigação de estar conhecendo 100% desses tipos de medicamentos. Às vezes o paciente toma uma medicação que ele não é acostumado a lidar com aquela medicação. Então, não é de obrigação dele. Oi, Mariana, tá me ouvindo? Oi, meu amor, boa tarde. Boa tarde, nós estamos no capítulo 9. Viu? Desculpa o atraso, viu, professora? Não, tudo bem, querida, viu? Vai acompanhando aí. Estamos no capítulo 9. Tá. Então, sempre deixar claro essas coisas de que nem sempre a gente vai saber. Então, por isso que serve essa primeira consulta, para fazer essa coleta de informações. E aí, na próxima consulta, a gente conversa, né? A gente não, né? O atendente não faz isso, o farmacêutico, no caso, ele vai fazer esse estudo do paciente, do caso, e vai dizer, eu acho que essa medicação assim, eu acho que o senhor poderia tomar essa medicação em tal horário, porque tem menos efeito colateral, tudo em colaboração, em consenso, né, com o paciente aceitando, obviamente, você não vai obrigar ele a fazer nada, tá? E tudo isso deve ser registrado, então o farmacêutico, ele pode e deve ter um prontuáriozinho, igual o médico, igual vocês, né, quando virem a parte de cuidador, que eu sempre oriento ao cuidador ter em casa esse prontuáriozinho para anotar as informações. Aí vai anotando as informações das suas condutas e nas demais consultas é o acompanhamento. Então, o farmacêutico vai ficar acompanhando. E aí, seu João, deu certo aquela troca? Tomava de manhã, agora tá tomando à noite, se deu melhor, né? Dormiu melhor e por aí vai, certo? Então, são orientações nesse quesito. O horário melhor de tomar a medicação, às vezes não tomar uma medicação tão perto da outra. Então, essas são as orientações que competem à atenção farmacêutica, certo? Ficou claro isso, meu povo? Sim. Pronto, beleza. Então, agora vamos para a farmácia popular, tá bom? E para o capítulo 11, que é a organização da farmácia. Para a gente finalizar. Gente, vamos conversar então agora sobre farmácia popular, né? Que ambiente é esse de farmácia popular? Primeiro, o que é isso? O que é essa farmácia popular? Onde é que nós encontramos uma farmácia popular? Então, quando a gente fala de farmácia popular, é algo relativamente novo, tá? Vocês vão ver que foram dos anos 2000 para cá que surgiram. E é um bem, né, que a gente adquiriu semelhante às medicações genéricas, né? Eu já conversei com vocês na primeira aula sobre o que é um genérico, né? O genérico ele foi feito por uma lei federal que nos possibilita aí o acesso a medicações mais baratas, né? O acesso a medicações seguras, eficazes e mais baratas. E a farmácia popular, ela vem também desse meio de ganho social. O nome já está dizendo, né? Farmácia popular, farmácia da população. Que a gente consiga dar a qualquer pessoa acesso a essas medicações. Então, vamos entender como foi a história da criação da farmácia popular, para vocês entenderem aí como é que ela atua e onde é que ela está presente, certo? Então, primeira coisa, né? O que seria uma farmácia popular? A farmácia popular, gente, ela é um serviço, né, prestado e feito através de uma lei, de uma legislação, de um incentivo do governo federal, certo? Então, não é do estado, do município, ele é federalizado, tá? O qual vai ampliar o acesso a medicações através dessa política de assistência nacional à farmacêutica, né? Então, ou seja, foi criada uma política nacional para conseguir dar assistência às pessoas a nível medicamentoso, a nível de assistência de medicação. Tanto com a criação dos genéricos, quanto com a criação da farmácia popular, que foi um grande marco aí nesse acesso a medicações de baixo custo, certo? E até mesmo de graça. A gente vai ver que existe até a questão da aquisição gratuita dessa farmácia popular, dessas medicações. Então, o programa Farmácia Popular, ele é do Brasil, né?
Ele é brasileiro, foi criado pelo governo federal e é uma iniciativa desse governo que tem por objetivo ampliar o acesso à população a medicamentos, tá? Então, ele vai cumprir aí as normas, as diretrizes dessa Política Nacional de Assistência, que visa levar esse acesso a medicamentos a toda a população, seja ela branca, preta, amarela, vermelha, rica, pobre, seja quem for. Ele foi implantado bem recente, minha gente, tá? Então, foi feita pela Lei 10.858, 13 de abril de 2004. Então, foi nos anos 2000, a maioria aqui já era nascido. Então, veja que não é algo tão antigo, né? E ela foi autorizada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né? Que iria disponibilizar os medicamentos mediante ao ressarcimento feito pelo governo. Então, a Fiocruz, que é esse estabelecimento, iria ceder as medicações e o governo que iria pagar essas medicações a essa fundação, tá? E aí, desde 2004, existe esse programa da farmácia popular no Brasil. Como é que são esse funcionamento? Como é que funciona isso? Então, são unidades próprias, só que a gente vai ver já que teve uma mudançazinha recentemente, certo? Mas a ideia inicial era que tivessem sedes, farmácias mesmo, que o nome fosse farmácia popular. Acho que todo mundo já viu escrito lá. João, eu vou só deixar seu microfone silenciado para não ficar fazendo ruído, que às vezes faz um ruídozinho. Aí pode deixar do jeito que eu deixei aí agora. Eu vou desativar. Não precisa você ativar não, certo? Deixa desativado mesmo, fica melhor. Pronto, eu desativei. Não precisa apertar mais em nada, tá ok aqui. Então, meu povo, a ideia inicial era que nós tivéssemos unidades de farmácia mesmo, em locais, em toda cidade, ou pelo menos nas maiores cidades daquele estado, ter unidades próprias, tá? Que iriam ter uma quantidade de 112 medicamentos diferentes, né? Então, alguns medicamentos, principalmente para doenças mais comuns, mais relevantes, que mais tivesse pessoas adoecendo delas. Além de preservativos, tá? Para evitar a questão da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? E esses medicamentos iriam ter um valor de custo muito baixo, tá? Uma redução de até 90% do valor de mercado. Então, parece meio com genérico, né? Mas aqui seria uma farmácia específica só para vender essas medicações baratas. E vejam que não são todas as medicações que serão encontradas na farmácia popular, né? Aqui, quando ela foi criada, a ideia era que tivesse 112 medicamentos diferentes, né? Tipos de medicamentos diferentes, mas existe muito mais medicação do que isso, né? Então, obviamente, o que iria se priorizar na farmácia popular seriam as medicações para as doenças mais relevantes, ou seja, para as doenças mais presentes naquela população. Então, não era toda a medicação. Tem uma medicação para uma doença bem rara que eu tenho. Ia ter lá na farmácia popular? Não. Vai ter medicação para pressão, para diabetes, para asma, que são doenças comuns, tá? E aí, essas farmácias, elas seriam unidades mesmo, igual a uma farmácia normal, onde a população ia lá, comprava com um custo bem baratinho, precisava levar a receita, né? Tudo. E além disso, se fazia o cadastro, juntamente com o CPF da pessoa, né, para deixar registrado lá nesse serviço a compra e o cadastro daquele paciente que estava lá comprando na farmácia popular. E aí qualquer pessoa ia ter acesso, pobre, né, rico, mais ou menos, branco, preto, seja quem fosse, ia ter acesso a essa farmácia. Só que quando foi em março de 2006, gente, houve uma nova portaria pelo Ministério da Saúde que expandiu esse programa, né? Então, que abriu as portas, porque antes a gente tinha só mesmo as unidades da farmácia popular. Então, para que eu comprasse uma medicação baratinha assim, ou eu comprava genérico nas outras farmácias, né? Ou eu comprava na própria farmácia popular. E aí, com a ampliação e a instituição do programa Aqui Tem Farmácia Popular, não sei se vocês já ouviram falar desse nomezinho, mas vocês já vão entender, a gente consegue, através das outras farmácias, comprar medicação também baratas. Então, antes era assim, ó. Antes a gente tinha que ter a farmácia popular. Para que eu comprasse minha medicação para pressão, por exemplo, baratinha, eu tinha que ir na farmácia popular mesmo. Hoje,
uma Drogazil da vida, uma Pague Menos, tem o programa Farmácia Popular. Então, não tem mais essa unidade própria da Farmácia Popular. Você pode encontrar em um canto ou outro, mas é muito difícil. Hoje nós temos o programa dentro das farmácias privadas. Então, não é mais uma farmácia lá do governo que abriu. Agora, dentro da farmácia privada, você faz o seu cadastro, você tem direito a pegar a medicação por centavos, gente. Só para você ter uma noção, a medicação para pressão que custa, por exemplo, R$20, aí o genérico dela é 13, mas pela farmácia popular você compra por R$2, por R$3. Alguém aqui faz uso de alguma medicação que pega nesse cadastro? Eu compro para pressão. Isso, exatamente. E aí, gente, pode falar. Eu uso o Enalapril de 25. Enalapril não, o Hidro. Aí eu compro a R$2. Pois é nesses precinhos mesmo, bem bom. Eu também, quando eu tomava medicação para pressão, eu também comprava o meu. Eu pegava peraí, só anotar aqui que Natália... Oi, Natália. Oi, professora. Desculpa a Boa demora. tarde. Eu cheguei agora, tava no dentista, viu? Tá bom, a gente tá no capítulo 10, tá? Página 53. Certo. Então, eu também comprava medicação para pressão, cadastrei, né, lá na farmácia perto da minha casa, na Pague Menos. E aí, para cadastrar, gente, é simples, tá? Você vai levar sua identidade, um comprovante de residência, mas às vezes nem precisa do comprovante se você pedir para o médico na receita colocar o endereço. Na receita ele bota o endereço, mas por via das dúvidas leva seu comprovante de residência e aí faz o cadastro e as próximas você não precisa mais fazer esse cadastro de novo porque já fica lá registrado. Então é bem legal e você consegue ter acesso. Mas é importante dizer, né, que a gente teve a instituição de algumas medicações. Então não são todas, tá, que entram nesse rol aqui. Em 2011, então, vejam, 2004 foi criada a farmácia popular. Em 2006, essa farmácia popular foi para dentro das farmácias que já existem, com um programa Aqui Tem Farmácia Popular. E aí, quando é que ficou disponível essas medicações, às vezes até de maneiras gratuitas, foi em 2011. Então, em 2011 foi lançada outra campanha dentro da farmácia popular, que chama-se Saúde Não Tem Preço. Essa campanha foi um intenso trabalho para deixar com que medicações fossem pegas de maneira gratuita, gente. Então, sem custo nenhum. Então, alguns medicamentos hoje, para hipertensão, para diabetes, dentro desse programa de farmácia popular, eles são entregados gratuitamente para o paciente, tá? Ou com preços muito simbólicos, como R$2, R$1, enfim, bem barato mesmo. E aí, gente, isso foi de uma expansão, imagine. A gente sabe a quantidade de hipertensos que existem no nosso país, né? No mundo inteiro, a hipertensão e diabetes são as doenças mais relevantes. E aí, muita gente não tomava medicação porque às vezes não tinha acesso mesmo, não tinha dinheiro para comprar. E agora você tem direito a pegar de graça, né? Então, isso foi de fato realmente um benefício muito grande para mais de 30 milhões de pessoas, tá? Então, se beneficiaram aí cerca de 33 milhões de brasileiros hipertensos e 7,5 milhões de diabéticos. Além disso, desafoga um pouco na questão financeira da casa, né? Então, sobra dinheiro para alimentação, para outras coisas. Quais são essas listas de doenças que contemplam essa farmácia popular? Então, hoje a gente tem medicações para asma, hipertensão e diabetes, algumas delas saindo gratuitas ou com preços bem acessíveis, tá? Desde que se tenha o cadastro do paciente nesse programa. E existem outras medicações para baixar colesterol, para osteoporose, para rinite, para glaucoma, os próprios anticoncepcionais, fralda geriátrica, que muita gente não sabe, tá? Mas a fralda geriátrica que, pronto, o paciente que é acamado, né, usa muita fralda por dia, pode pedir para o médico, fazer lá uma declaraçãozinha, atestando que aquele paciente é acamado e precisa usar fralda, vai na farmácia que tem o programa Farmácia Popular, cadastra aquele idoso e ele vai ter direito por mês a pegar tantas fraldas lá com desconto. Vocês sabiam disso? Não. Pois é, muita gente não sabe. Eu usava isso para minha avó. A minha avó foi acamada por muitos anos, né? 10 anos.
E a gente pegava as fraldas dela na farmácia mesmo. A gente, claro, vamos supor, vovó usava acho que uns 15 pacotes por mês. Aí não dava para pegar todas, porque tem um limite. Mas aí 10 a gente comprava com desconto, então já era ótimo, né? Já conseguia um desconto muito bom. Então a fralda geriátrica, desde que... Aí você vai no médico do posto, ou o médico que acompanha o paciente mesmo, pede para fazer esse laudozinho e vai lá na farmácia e cadastra. Também tratamento para doença de Parkinson. Então vejam que contempla aí doenças mais relevantes e até mesmo a assistência a pacientes acamados, né? Algumas medicações que eu consigo pegar lá, então para hipertensão se inclui o captopril, o enalapril, a atenolol, a hidroclorotiazida, a losartana, que são as medicações mais indicadas, né? E aqui a maioria da população toma. Diabetes entra a metformina, entra a glibenclamida e até mesmo as insulinas, né? Muitos pacientes que tomam insulina, gente, eles não pagam absolutamente nada, tá? Eles têm direito, se fizer o cadastrozinho, vai lá na farmácia, faz o cadastro e pega. E se paga uma taxinha muito pequena. Tem direito até às seringas, não só a insulina. Então tem que saber disso para as pessoas terem diminuição desses custos. Eu vejo muita gente que não se beneficia disso. E acaba que, infelizmente, quem mais utiliza esse serviço são pessoas esclarecidas que teriam dinheiro para comprar, mas sabem da informação, vai lá e pega, porque tem direito também, o SUS é de todos. E aquela pessoinha mais carente, que não tem acesso à informação, acaba tendo que comprar do próprio bolso. Então é importante a gente divulgar essas informações. E aí também medicação para asma, tá? Então os broncodilatadores aí, o salbutamol, o ipratrópio também tem direito. Então são essas medicações que são cedidas na farmácia popular. Beleza, gente? Vamos agora então para o próximo capítulo, para a gente finalizar por hoje, nosso capítulo 11, e finalizar também o módulo, né? Então nós estamos aí finalizando o nosso módulo de desenvolvimento pessoal. O próximo módulo de vocês é cosméticos. Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre organização. Essa seria uma parte mais prática que a gente faria em sala de aula, mas quando a gente retornar, a gente pode fazer isso, certo? Aqui nada mais é do que a gente vai conversar sobre estratégias que eu posso fazer da posição dos meus produtos, da posição das gôndolas que eu posso deixar, né, que são essas estantes, esses armários, para tornar aqueles produtos mais atrativos e fazer com que o paciente até mesmo compre mais, tá? Então, só para vocês terem uma noção, a gente, quando está organizando uma farmácia, a gente pensa nisso também. Lembrem que é um estabelecimento de saúde, mas também é um estabelecimento de vendas e a gente precisa fazer esse estímulo, certo? Então, a gente tem as vendas do balcão, que é onde a gente tem a dispensação aí as vendas geralmente no momento... Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a garganta travou. Geralmente no momento em que a gente vai lá entregar o medicamento, às vezes o paciente vê lá no balcão algo, eu tô precisando disso também, e leva, né? Tem os produtos que vão ficar nas prateleiras e o próprio paciente vai lá pegar, certo? Geralmente esses produtos também podem ser medicamentos, lembram dos MIPs? A gente viu lá na primeira aula minha desse módulo que nós temos os medicamentos isentos de prescrição. Então, são medicamentos que não precisam ficar atrás do balcão, ficam lá de fácil acesso. Ó. Vejam aqui essa primeira foto. Esses produtos aqui são todos medicamentos. Não vão ficar atrás do balcão, ficam lá de fácil acesso para o próprio paciente ir lá buscar e pegar. E essa estratégia de botar nome bem grande para dor, para resfriado, nada mais é do que estimular a venda, gente. Quando eu chego aqui, pego uma medicação, tô resfriada, né? Tô com o nariz entupido, pego um descongestionante, aí de lado tem um paracetamol, digo, opa, eu vou levar, porque vai que eu sinto uma dor de cabeça. Então, isso tudo são estratégias para fazer a venda. E ainda assim, além das gôndolas que o paciente pode pegar e a medicação do balcão, que é eu que vou e pego, ainda tem os caixas, que são geralmente locais que a gente também encontra produtos para serem vendidos, sejam produtos alimentícios ou até mesmo medicamentos. Então, vejam que tudo isso são estratégias de venda, de como organizar. Então, as vendas no balcão, gente, que é o local em que a gente vai dispensar, que vocês vão estar lá à frente,
são vendas mais programadas, tá? São vendas que a gente vai precisar de uma receita, né? São medicamentos de tarja vermelha ou tarja preta. Então, vão precisar que você pegue a receita, confira, entregue, ou até mesmo, lembre que alguns tarja vermelha não precisa de retenção de receita e às vezes a gente vai vender mesmo sem receita. Então, o anticoncepcional, por exemplo, né? Eu vou lá, chego, peço, mas não tá de fácil acesso. Por ter uma tarjinha vermelha, precisa ficar lá atrás do meu balcão. Isso aí já tô revisando, hein? Não precisa ficar lá atrás do meu balcão. E aí, eu, como atendente, que vou lá buscar. Então, tendo tarja, fica atrás do balcão, certo? Na hora de organizar. Vou organizar, chegou medicação. Tem tarja vermelha, tem ou tarja preta, não vai ficar nessas gôndolazinhas aqui de fácil acesso, não. Vai ficar ali comigo, ó, atrás de mim. Geralmente, essa organização, ela é feita de A a Z, tá? Então, eu boto na primeira prateleira todos com A, na segunda todos com B, com C, com D. Pra quê? Pra facilitar. Chegou lá uma receita, eu li. Começa com A, opa, já vou lá para a fileirinha que tem o A. Começa com C, já vou lá para a fileirinha que tem o C. Isso é facilidade, não é uma regra. Isso é uma maneira de facilitar o seu trabalho, tá? Pode ser que você chegue em uma farmácia e seja tudo bagunçado, não seja dessa maneira. Não é regra, tá? A Anvisa, nem um estabelecimento que rege o funcionamento exige isso. Mas é importante que vocês saibam que, de fato, organizar dessa forma facilita. Então, quando a gente vai vender uma medicação que chega lá e é tarjada, seja com receita ou não, vai estar atrás de mim no balcão. Então, essas medicações, elas vão ficar mais restritas ao paciente ir lá e pegar. Então, por isso que geralmente não sai tanto. A gente não vai ter como estimular essa venda, porque são medicações que podem causar efeitos colaterais, precisa de uma assistência para ser vendida. E você que vai entregar para o paciente. Mas quando a gente tem as MIPs, né, os medicamentos isentos de prescrições, eles vão ficar lá nas gôndolas, né? Então, eles vão ficar, ó, de fácil acesso. Então, veja. Espera aí que eu vou voltar aqui. Então, veja, ó, essas gôndolas aqui, elas estão aqui para mostrar para vocês que nenhum deles é tarjado. Se tiver tarja, é só amarela. Lembre que a amarela é só para dizer que é genérico. Não significa que ele é MIP ou não. Então, ó, aqui, gente, vai ficar de fácil acesso. Então, ó, muitas farmácias mandam organizar assim por sintomas. Para dor, para resfriado, para curativos, e aí você encontra tudo no mesmo local. Isso facilita o paciente, né? Ele se sente bem, vê a organização e ele acha, caramba, tá tudo organizadinho. Isso estimula a compra, tá? Isso tudo é para estimular. E além disso tem, obviamente, as medicações que ficam lá no caixa, certo? Além disso tem a questão da vitrine, certo, gente? A vitrine também pode existir. Nem toda farmácia trabalha com vitrine, mas a maioria delas, como tem vidro, é espelhado. Por fora você pode botar algum produto que está em promoção, às vezes uma fralda, né, infantil, ou um cosmético, algo desse tipo. O que a gente pede é para não colocar medicamento, tá? Por quê? Porque a medicação em vitrine, ela cria um ar de consumo errado de medicamentos, como se eu quisesse estimular a pessoa a tomar medicação. Então, pode botar dermocosméticos, produtos de maneira geral, né? Uma fralda, um equipamento para aferir pressão, em promoção, algo desse tipo, mas medicação não. Fora também que, como as vitrines geralmente elas podem ser expostas ao sol, se eu boto um produto medicamentoso, ele pode sofrer reação ali. Então, não botar na vitrine essas medicações, tá? Então, aqui, ó, um exemplo de uma loja que muitas vezes não preza por essa questão visual. Vejam que aqui na vitrine do balcão tem um monte de caixinha aí, mas todas elas deitadas, né? O paciente mal vê. Aqui, na verdade, a vitrine está servindo de estoque, tá? E está servindo nada para estimular a venda do paciente. Então, aqui eu poderia botar aparelho de aferir pressão, eu poderia botar aparelho de aferir glicemia, né? Que geralmente está lá o paciente esperando para ser atendido por você no balcão e já vai olhando ali o que está abaixo de você. Opa, menina, eu estou precisando de um aparelho desse de pressão, vou já ver o preço. Isso vai estimulando essa venda. Agora, não botar um monte de caixas aí de medicamentos diversos que o paciente não consegue nem visualizar porque as caixas ainda estão deitadas. Aí está servindo apenas de depósito, não tem nada de vitrine aí. Outra coisa que a gente pede para vocês não fazerem é quando forem organizar os produtos, pronto, aqui é o check-out, né? Na hora do paciente vai pagar lá.
E aí é muito comum deixar produtos também aqui nessas prateleiras de pagamento, porque são esses momentos que às vezes o paciente vê e lembra, diz, ai não, aqui eu vou buscar, aqui eu vou pegar, lembrei disso aqui, né? Ah, isso aqui eu vou precisar. E aí pega. Mas olha a bagunça que tá isso aí. Poluição visual total, né? O paciente chega, olha e diz, menina, que bagunça é essa? Não consigo nem entender o que tem numa coisa e na outra. Então, dá uma espaçadinha entre um produto e outro, sinaliza bem para não ficar tão bagunçado dessa maneira, né? Interessante também a gente não botar no caixa produtos que estão já acabando, assim, ó, produtos sortidos, que dá a ideia de fim de feira mesmo, né? O paciente olha de menina, tá falindo. Bota um aqui, outro ali, né? O resto de estoque. Então é importante a gente não fazer isso. Bota uma gôndolazinha separada, não deixa do lado do caixa não, porque pode dar essa impressão, tá? Do lado do caixa a gente pode botar produtos de marcas mais conhecidas, umas cartelinhas de Dorflex, umas pastilhinhas Valdas, uns produtinhos labiais, camisinha, são coisas que tem mais saída na hora do fim, né? Pronto, por exemplo, camisinha, essas coisas mais íntimas, geralmente o paciente ele tem muita vergonha de comprar, o cliente tem às vezes vergonha, então ele não vai até o atendente comprar. Então você deixa num canto ali, já no fim, já lá no caixa, num canto mais discreto, para ele ficar mais à vontade. É preciso ter uma lógica na arrumação dos produtos, tá? Não misturar alimento juntos com medicamentos. Aqui, por exemplo, vocês veem, né? Tá aí a questão de medicamentos aqui tem parte de higiene oral, pasta de dente, essas coisas. Ok, estaria até aceitável, mas eu acho muito misturado. Então, você pode botar aqui de novo pasta e aqui medicação. É tudo misturado, né? Então, aqui a gente vê junto com aqui tem comprimidos e aqui já tem pastilhas, né? Então, já coisa alimentícia misturada com medicamento. Então, não é tão legal, né? Bom, bota uma fileira só de medicamento, aí pode botar outra de alimentos e assim vai. O preferível é que barrinha de cereal, chicletes, porque assim, né, gente? Estabelecimentos farmacêuticos podem vender comidas não perecíveis, né? Mas não todas, assim. Não é que vai ter lá um saco de arroz e feijão, mas vai ter lá um pipos, pode ter lá um sorvete, pode ter uma barrinha de cereal, um chocolate. E aí esses alimentos não são interessantes, mesmo que sejam vedados, estarem misturados com medicamentos. Então, ó, aqui bem bonitinho esse exemplo, né? A única coisa difícil é que a última prateleira era muito baixa, né? Então, às vezes dificulta o paciente, for um idoso, alguém, né, com mais dificuldade de se movimentar para descer para pegar. Mas vejam que ela deixa bem organizadinha. Essa primeira prateleira botou só medicamentos sortidos, dipirona, Epoclé aqui para alguma má digestão, né? Uma medicação para dor, um Doril, um Dorflex, ó. Essa prateleira só de medicamentos, aí aqui embaixo ela botou os bombons, os chocolates, né? E no último botou a questão dos chicletes, balas. Então são ideias que a gente bota aí para que vocês entendam de fato como é que deve se organizar. Tudo isso, gente, pensando na lógica de organização, de venda, de estimular essa venda do paciente entender, sentir-se bem naquele ambiente, né? Para finalizar, é muito importante que o lounge, né? O que é o lounge? É o local em que esse paciente ele vai percorrer, ele vai caminhar ali. É a área de convivência, a maior área da farmácia. Então, aquele local, né, onde o paciente vai circular, ele tem que ser minimamente permitível, né, para a circulação. Então, a gente tem que deixar ele livre, os corredores mais livres, para o paciente poder circular. Às vezes, bota uma prateleira do lado da outra e não tem nem área de circulação na farmácia. Então, fazer corredores livres, né, dessa maneira, ó, faz o balcão grande, central, e aí a gente bota as prateleiras com grande espaço entre uma e outra, para dar para circular várias pessoas, né, uma a outra, um olhando de um lado, outro olhando do outro. Isso são estratégias que a gente faz para facilitar a circulação e até estimular mesmo a venda, o paciente circular. Outra dica que eu dou, né, prateleiras mais baixas, quando a gente bota balcões muito altos, não dá para ver o que está do outro lado. Quando a gente bota assim mais baixo, a gente consegue ver todos os lados. E aí, às vezes, eu tô com um produto aqui, mas olhei do outro lado, tem um sabonete, opa, eu tô precisando desse sabonete. Vai lá do outro lado e pega, certo? Então, arrumar dessa maneira faz toda a diferença. Beleza, gente? Beleza. Deu certo aí? Sim. Certinho. Pessoas, seguinte, vamos lá então. Deixa eu conversar com vocês, deixa eu me mostrar aí pra vocês me verem.
Só um momentinho. Só um momentinho que vai chegar. Deu uma travadinha, mas vai voltar. Opa, voltou. Gente, seguinte, então eu queria só, de maneira geral, dar uma revisada em tudo que a gente viu, tá? A gente teve só 3 encontros nesse módulo, foi bem rápido, porque são assuntos mais curtos mesmo. Mas o que é importante na parte de desenvolvimento pessoal para vocês, para a prova, para a vida? É vocês lembrarem lá daqueles tipos de tarja, tá? Então, lembrar que nós temos medicações que não têm tarja, que são isentas de prescrição, que são os MIPs, que a gente acabou de ver aí na organização, que elas podem ficar de fácil acesso, que o paciente pode ir lá, pegar, comprar, sem precisar estar atrás de mim, do balcão. Lembrar das medicações tarjadas, né? Nós temos aí quantas tarjas? Vermelha, preta e amarela. Lembrar que a amarela é só para dizer que é genérico. Então, eu posso ter uma medicação que tem só tarja amarela. Ela é uma medicação que precisa ficar atrás do meu balcão? Não, é um MIP do mesmo jeito, porque não tem nem preta nem vermelha. Então, a tarja preta e vermelha é que vai me dizer se realmente vai precisar ficar atrás do balcão, se realmente é uma medicação que vai precisar de uma receita controlada ou não, tá? Então, chegou lá, lembrar disso. Outra coisa importante, né? Lembrar que as tarjas pretas geralmente ficam mais resguardadas. Então, medicação de tarja preta não fica aqui atrás de mim, ó, no balcão, eu atendendo e vendo lá uma tarja preta. Fica lá dentro, num armário com chave. São medicações que vão ter uma liberação mais controlada, né? Que vai precisar daquela receita azul, que a gente viu que a receita azul do chequezinho é a receita que a gente utiliza para a tarja preta, certo? E que a gente também vai ter receitas especiais, dupla viazinha, ó, que vem 2 vias, que são para receitas de medicações com tarja vermelha controlada, né? Então, vejam que a tarja vermelha, eu tanto tenho medicações que não são controladas, um anticoncepcional, um anti-inflamatório, mas também tenho medicações controladas que são tarja vermelha. Vem lá escrito na minha caixinha, essa medicação só pode ser vendida com retenção de receita. E aí, eu vou encontrar diversas medicações. Medicações para depressão, medicações que são para o tratamento de Parkinson, convulsão. Então, muitas medicações também não são tarja preta, mas são controladas. Então, lembrem, não é só a tarja preta que é medicação controlada, não. Tem medicação tarja vermelha que também precisa da retenção da receita, tá? E aí, lembrar a gente da parte do armazenamento, os cuidados com o armazenamento dos medicamentos, né? Chegou medicação para ser guardada, primeira, sempre a refrigerada, a que vai para a geladeira. Depois eu posso pegar as tarjas, né? Para não esquecer aí de guardar no local correto, organizar, guardar as tarjas pretas, que precisam de uma atenção mais especial, vai ficar naquele armário com chave. Depois vir para as tarjas vermelhas controladas e, por fim, as medicações tarja vermelha sem retenção de receita e os MIPs, dermocosméticos e outros produtos que venderem, né? Então, de maneira geral, o que a gente viu neste capítulo, nesse emaranhado de 3 aulas foi conhecer as tarjas, saber quais são os tipos de receita, que foi até uma coisa a mais que eu dei para vocês, se vocês viram que o material nem aborda tanto isso, né? A relação entre o atendente de farmácia e o farmacêutico, o que é uma farmácia popular, lembrem disso, é uma questãozinha de prova, tá? Vocês saberem aí quais são as medicações gratuitas para a farmácia popular. Então, só relembrando, asma, hipertensão e diabetes, tá? São as 3 que a gente consegue gratuitas. Existem outras que a gente consegue com preço mais baixo, com custo mais baixo, certo? E dentre todas esses temas que a gente trabalhou, a questão de saber, de entender que o atendente de farmácia, ele é um profissional que vai auxiliar o farmacêutico nessa atenção farmacêutica, né? Lembre que o farmacêutico, ele trabalha aí com
a prescrição, a orientação ao paciente das medicações, né? Não substituindo a consulta médica, e que nós, como atendentes, podemos estar lá, ó, aliados a esse processo, orientando o paciente, informando, sempre na dúvida, referenciando, encaminhando esse paciente ao farmacêutico e, caso preciso, ao médico. Certo? Então, essa parte que eu dei é bem tranquila, acho que vocês não vão ter dificuldade. Eu vou cobrar mais essa questão na prova mesmo de saber a relação, né? Entre o atendente de farmácia e o farmacêutico, saber essa questão das taxas, tá? As taxas eu acho importante. Receita eu não vou cobrar muito detalhadamente, certo? E a questão da farmácia popular, o que é uma farmácia popular, a organização da farmácia. Beleza, gente? Beleza. Deu certo aí? Sim. Vou só fazer a chamada. Andréia, Fernanda, Presente. Francineide, Presente. Tereza, Presente. Larissa, Presente. Elisângela, Presente. Rutineia, Presente. Raniele, Presente. Francisca Tassiane, Maria Josineide, Presente, professora. aí Josineide, porque tem só Josineide, Presente. Dalvaneide, Presente, professora. Edivânia, Presente, professora. João, Valdeci, Ana Cláudia, Presente, professora. ok, Cristiana, Mariana, Natália, Presente. Andréia, Andréia, presença. ok, todo mundo foi chamado, alguém não foi chamado? Todo mundo, né? Professora, colocar o Sim. material no grupo. Vou botar agora, tá? Vou botar esses slides de hoje e vou botar umas perguntinhas para vocês estudarem por elas, tá bom? Tá bom. Beijo, Ok. gente. Bom final de semana. Beijo, meu amor, pra senhora também. Tchau. Um beijo.